Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E vamos agradecer ao Senhor Jesus também por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, reflexão e oração, profetizando todos os dias que toda a nossa casa será transformada na família do Salmo 128. Ou melhor, que toda a nossa família será composta por pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor, desde a criança até o mais velho, desde o mais velho até a criancinha de peito. Mas para você que ainda não me conhece, nem conhece esse ministério, o meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo te ajudar em oração e ainda despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que diz lá em Tiago 5,16. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 15 ao 28 do capítulo 28 do livro do Êxodo, então nos ajude se inscrevendo no nosso canal e nos dando seu like e ativando o sininho e coloque o seu nome aí nos comentários para que tanto eu como as intercessoras possamos ver e colocar no nosso caderno de oração, ok? E hoje nós vamos falar exatamente sobre o éfode. Ontem nós falamos sobre o manto do éfode e hoje nós vamos falar sobre o peitoral. Ontem foi o éfode, né? Hoje nós vamos falar sobre o peitoral do juízo. E veja que esse peitoral do juízo, ele era feito do mesmo tecido que era feito o éfode, que era feito de fios de lã azul, púrpura, vermelho e de linho fino enfeitado com bordados. E o peitoral ele era dobrado em dois e era quadrado com um palmo de comprimento de largura e ele tinha 4 carreiras de pedras preciosas e as pedras eram colocadas em suportes de ouro. E na primeira carreira, Na primeira carreira dessas pedras, na primeira ordem, tinha rubi, topázio e berilo. A pedra de rubi representava Rubem, A segunda representava, que era topázio, representava Simeão. E a segunda, que era a pedra berilo, representava Levi. Na segunda ordem tinha turquesa, ou granada, safira e esmeralda, que representava a tribo de Judá, Isacar e Zebulon. Na terceira ordem tinha a pedra de jacinto, ágata, ou calcedônia, e ametista, que representava a tribo de Dan, Naftali e Gade. Na quarta ordem tinha crisólito, ônix e jaspe, que representava a tribo de Asser, José e Benjamim. Então, essas pedras que estavam ali no peitoral do juízo, cada pedra preciosa daquela representava uma tribo de Israel. Ou seja, representava cada um dos filhos de Jacó. Mas aí você pode me perguntar, irmã, mas o que tem a ver isso para nós hoje? Não é? Você pode perguntar e falar, irmã, o que tem a ver? Hoje não existe mais o templo de Israel. Hoje não existe o templo de Israel, não existe mais sacerdote. Nós sabemos que o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, que está diante de Deus constantemente intercedendo por nós. Então o que isso representa para nós hoje? É por isso, minha irmã e meu irmão, que sempre o Espírito Santo me leva a colocar aqui qual é a reflexão para nós hoje. E você vê que lá o Senhor diz, e levará Arão o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o coração. Não é? Então, em sua vinda ao local de santidade, diante do Eterno,
O sacerdote estava ali com o povo de Israel no coração. Arão estava ali carregando eles no coração. Era como se ele estivesse representando eles perante o Eterno. Perante o Eterno. E o coração simboliza o quê? Simboliza amor e simboliza compaixão. Então, o sumo sacerdote é aquele que tem amor e compaixão pelo povo. E todos nós somos sacerdotes. Sacerdotes. Então, quando nós oramos uns pelos outros, minha irmã e meu irmão, nós temos que ter amor e compaixão pelos outros, por aqueles por quem nós estamos orando. Porque isso é cumprir a lei de Cristo. Ontem eu estive aqui falando sobre levai a carga um dos outros. Mas se você não tiver amor e compaixão pelas pessoas, você nunca vai levar a carga de ninguém. O ministério de oração, de intercessão, ele só é próspero se as pessoas que estiverem envolvidas nesse ministério tiverem amor e compaixão pelas vidas. Teve um dia que eu estava lendo uma história de um rabino, que eu gosto muito das histórias de um rabino, não é à toa que eu sou formada em teologia judaico-messiânica. Então eu estava lendo a história de um rabino e chegaram para ele e falaram com ele assim, ele tem um ministério de intercessão. Eu não sou muito de guardar nomes não, tá, minha irmã? Você falar assim, eu conto a história sem contar nomes, porque eu não sou de guardar nomes. Aí falaram para ele assim, mas o senhor tem esse ministério de intercessão, e o senhor é tão atendido, como que o senhor faz para orar por tantas pessoas? Ele falou assim, não, mas eu não falo o nome delas todos os dias, não precisa. De todos os dias nas minhas rezas, nas minhas orações, eu falar o nome de cada uma delas, não precisa de eu fazer isso. Uai, mas não precisa? Como então que o senhor faz? Ele basta eu simplesmente me compadecer da história de cada uma delas. E quando eu vou fazer as minhas orações, quando eu vou fazer as minhas rezas, o Deus que vê todas as coisas, Ele sabe que eu estou fazendo a minha oração por cada uma daquelas pessoas. Porque eu tenho amor, eu tenho compaixão por cada uma delas. Então, meu irmão e meu irmão, eu sempre falo com as meninas que estão comigo aqui nesse ministério. A base desse ministério, da prosperidade, o ministério de intercessão, é o amor. É o amor por aqueles que estão sofrendo. Se você não tem o amor, não tem a compaixão pelas pessoas, não adianta você nem abrir a sua boca para poder orar. Não adianta, não adianta. Se você vai orar por aquele que está encarcerado, você tem que se sentir como se o encarcerado fosse você. Se você vai orar por aquele que está doente, você tem que se sentir como se o doente fosse você. Às vezes vem pessoa para conversar comigo, eu falo, não, eu glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor trouxe você para mim, mas eu já passei por isso que você está passando. O Senhor é tão maravilhoso, porque o Senhor trouxe você para mim justamente porque o Senhor sabe que eu já senti a sua dor. Então realmente eu me compadeço daquela pessoa, porque eu já sofri aquilo que ela sentiu. E eu falo, Senhor, eu sei o que é estar no lugar dela, na posição dela, porque o Senhor já me livrou. Oh Pai, tem de piedade, tem de misericórdia. Então, eu oro muito pelas famílias, porque eu tenho a minha família, eu sei o que é problema de família, eu sei. Eu não quero que a minha família vá para o inferno, assim como eu também não quero que a sua vá. Então, minha irmã, a gente tem que ter amor e compaixão, assim como o sacerdote estava carregando no peito toda a tribo de Israel. Peito, sentimento, a área do sentimento, a área das emoções. Se não for para você ter compaixão, amor, não adianta. Não adianta. Não adianta você orar. Às vezes as pessoas fazem aquela oração maravilhosa,
linda, mas eles não estão compadecendo por nada, por ninguém. Não tem compaixão, não se preocupa, o coração não dói. Não dói por aquilo que o outro está sofrendo. Não dói por aquele que perdeu um familiar que às vezes se partiu sem salvação. Não dói, não dói. Não dói. E o Senhor é aquele que vê todas as coisas. Todas as coisas. Jesus sofrendo, mesmo sofrendo, sendo maltratado, humilhado, Jesus até na última hora ele se compadeceu de todos nós, de todos aqueles que estavam ali humilhando, chovalhando Jesus se compadeceu e falou: Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Tenha misericórdia, eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus se compadece de nós o tempo todo. Jesus sabe o que é ser humilhado, o que é ter fome, o que é ser insultado, o que é ser desprezado. Jesus sabe o que é viver escassez, o que é querer uma coisa e não ter dinheiro para comprar. Jesus não ter dinheiro para comprar. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe. E ele se compadece. O homem não se compadece. Davi, ele já sabia disso. Ele falou: é melhor cair nas mãos de Deus que tem misericórdia do que cair nas mãos dos homens. Do que cair nas mãos dos homens. E se nós não tivermos essa compaixão, não adianta. Não adianta. A nossa obra diante de Deus acaba sendo obra de palha. Obra de palha. Então que tenhamos esse amor e essa compaixão, que venhamos verdadeiramente carregar todas as pessoas no nosso peito, todos que nós conhecemos no nosso peito, na nossa alma, se compadecer verdadeiramente do outro. Às vezes nós somos muito prontos para julgar. Sim, não estou falando com você que eu sou perfeita, não sou. Tem hora que nós realmente nos sentamos na cadeira do juiz, sim, e falamos: olha, fulano está errado, esse comportamento de fulano eu não gosto. Olha, Senhor, esse comportamento de fulano, como que fulano faz isso em Jesus? Pelo amor de Deus, hein? Olha que horror. Tem hora que a gente senta na cadeira do juiz, sim. É natural do ser humano sentar na cadeira do juiz. Mas a gente tem que sentar na cadeira do juiz e depois sair imediatamente e falar: Jesus, tem de misericórdia. Misericórdia dele e misericórdia de mim. Que ao mesmo tempo que você senta, você tem que entender que aquela cadeira não te pertence. Não te pertence. Não te pertence. Entendeu? E pedir: Senhor, tem de misericórdia, nos ajude. Tem de piedade, meu Pai. Piedade. Amém? Então vamos orar, porque somos sacerdotes. Somos sacerdotes, nação santa, povo eleito, escolhido por Deus. Somos o tesouro do Senhor, o bom azeite. Vivemos para trazer luz nesse mundo. É luz, não é trevas, é luz. Luz, é luz. Em nome do Senhor Jesus, que a nossa luz possa brilhar sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E que o Senhor possa ouvir as nossas orações. Porque orações que são feitas com amor, com compaixão, o Senhor ouve. O Senhor ouve. Esse é o segredo de uma oração respondida. Amor, compaixão. Compaixão. Jesus ele é o intercessor, porque ele se compadeceu. Ele se colocou no nosso lugar. Então, se você não se compadece, se você não é capaz de se colocar no lugar do outro, a sua oração pelo outro não vai ser ouvida nunca, não vai ser atendida nunca. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Como eu te louvo, Pai, como eu te agradeço, Pai querido, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai querido, nós já estamos caminhando para o fim de semana, Pai. Estamos caminhando, Pai querido. E eu te louvo, Pai, pela tua misericórdia. Te louvo porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai querido. Porque é o seu amor e a sua compaixão, Pai, que tem nos dado livramento, Senhor. Livramentos de morte,
livramentos de todas as nossas angústias, Pai. É o Senhor, Pai, que tem separado para nós o nosso maná todos os dias, Pai. Todos os dias. O Senhor é o nosso refrigério, Pai. O Senhor é o nosso bom pastor, Jesus. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado de toda a minha casa, o Senhor tem cuidado de todos os meus irmãos que estão com o nome aqui nesse caderno. E o Senhor tem cuidado de todos aqueles que têm me ouvido pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo YouTube. O Senhor é o Deus que abre portas, Pai. E o Senhor tem aberto todas as portas. O Senhor tem curado pessoas. Eu te louvo, Pai, por cada cura, por cada testemunho de cura, Pai querido. Eu te louvo. Muito obrigada, Pai querido, por cada livramento do Senhor, por cada libertação. Eu já te louvo pelas pessoas que estão sendo libertas, por aqueles que batizaram, Pai. Esse mês foi um mês de batismo, Pai. Muito obrigada, Pai querido. Esse mês foi um mês de conversão, Pai. Muito obrigada, Pai querido. E que grandes maravilhas aconteçam nesse mês de outubro, Pai. Nós já estamos praticamente encerrando o mês de setembro. E que venha um mês de outubro muito mais próspero, Pai. Muito mais próspero, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Assim eu espero, Pai. Para o teu louvor, Pai. Tudo para a tua honra. É tudo para a tua glória. Foi um mês de portas abertas, Pai. Pessoas que estavam desempregadas conseguiram emprego, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E eu espero que mais pessoas possam dar testemunhos, Pai, de vidas financeiras, Pai, prósperas em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu tenho te pedido, Pai, que milagres venham acontecer em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre, Pai querido. Continua fazendo a tua obra, Pai, na vida de todos nós que pedimos e oramos, Pai. Senhor, tu és o Deus que salva, cura e liberta, Pai. Então tenha misericórdia, Pai. Salva, cura e liberta, Pai. Todos que estão com o nome nesse caderno, Pai querido, salva, cura e liberta, Pai. Eu te peço, Pai, como igreja, em nome do Senhor Jesus. Liberta essas irmãs, Pai, que estão sofrendo quadro de depressão, de angústia, de síndrome do pânico. Cura todos esses que estão enfermos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço pelos milagres de cura, Pai, que aconteceu. Tende misericórdia, Pai, desses que ainda estão doentes, Pai, tende misericórdia. Tende misericórdia desses que estão enfermos, que não querem dividir, Pai, com ninguém. Tende misericórdia, Pai querido. Mas cura, Pai, nos dê ossos saudáveis, sangue saudáveis, veias saudáveis, que todos os órgãos do nosso corpo sejam saudáveis. Nos coloca de pé para te servir, Pai. Que tenhamos força para trabalhar. Capacidade cognitiva, inteligência, Pai. Afasta de nós toda a raiz de demência, de Alzheimer, de Parkinson, de AVC, de esclerose, Pai. Tenha misericórdia. Afasta de nós, da nossa casa, todo espírito de discórdia, todo espírito de vício, Pai. Todo espírito de maldade, de perversidade. Que as nossas crianças sejam santas, que os nossos jovens sejam santos, que os nossos adolescentes sejam santos, que os maridos dessas minhas irmãs sejam santos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos santifica como família, Pai. Nos transforma verdadeiramente na família do Salmo 128. Tende piedade, Senhor. Coloque anjos à porta das nossas casas, Pai, para impedir que o mal entre, Pai. Que o mal entre. Não deixe pessoas nenhuma más, perversas, contaminarem a nossa família. Não deixa, Senhor. Guarde a nossa entrada, a nossa saída de todos os lugares. A nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda. Tenha misericórdia, Pai. Envie anjos, Senhor, para guardar toda a nação de Israel. Tende misericórdia. Livra eles do espírito de guerra, de morte, de falência, de peste, de praga. Todo espírito de Amaleque, Pai, que se levanta gratuitamente para destruir. E que esses demônios também sejam afastados de todos nós que oramos pela terra de Israel. Sejam afastados de nós, de nossas famílias, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que todos aqueles que nos perseguem, Pai, se tornem nossos colaboradores em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, os nossos pastores, os nossos mestres, Senhor, os nossos líderes. Abençoe, Senhor, os missionários que estão no campo, Pai, fora do campo.
no Brasil, fora do Brasil, Pai. Tende misericórdia. Não deixe faltar recursos financeiros, Pai. Não deixe faltar saúde, Pai. Quantos missionários estão doentes, Pai, fora do país, Pai? Quantos? Tende misericórdia, Pai. Quantos estão pensando em desistir da obra, Pai, por falta de recursos financeiros? Tenha misericórdia. Guarde seus filhos, Pai. Tende misericórdia. Livra seus filhos da malária, Pai. Tende misericórdia. Somente esses que estão na África, Pai, tende misericórdia. Tende misericórdia. Guarda os meus irmãos que estão como estrangeiros lá fora, Pai. Tende misericórdia. Esse calor, esse clima tão esquisito, Pai, tão estranho. Nos livra, Pai, aqui no Brasil também, Pai, nós passando por esse calor escaldante, Pai, essas chuvas ali do Rio Grande do Sul. Tende misericórdia, Pai, nos livra de todos os fenômenos destrutivos da natureza. Essas pessoas que estão sofrendo por excesso de água e essas pessoas que estão sofrendo por falta de água, Pai. Tende misericórdia, Pai. Tende piedade, Senhor. Tende misericórdia, somos teu povo, Senhor. Tende misericórdia. Quando o profeta clamava, o Senhor atendia a voz do profeta, Pai. Hoje a tua igreja está clamando, Senhor. Tende misericórdia, Pai. Tende piedade, nos livra de todo esse espírito de destruição que está sobre o nosso país, Pai. Afasta esse espírito de destruição de nós, Pai. Afasta esse espírito de destruição dessa nação e do teu povo, Pai. Tende misericórdia. Tende misericórdia desses políticos desse país, Pai. Coloca a cabeça deles no prumo, Pai. Tira todo esse espírito de destruição deles. Não deixa eles trazerem destruição para essa nação. Não deixa, Pai. Coloca temor no coração deles, Pai, e faz a cada um deles a justiça que eles merecem, em nome do Senhor Jesus. Que a causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daqueles que estão expostos em situação de rua, Pai, a causa da mulher, a causa da criança, Pai, que está exposta em situação de violência, Pai, seja cada vez mais assistida, Pai. Levante pessoas de bom coração, Pai, para cuidar dos necessitados, daqueles que sofrem, Pai. Pessoas com recursos financeiros, Pai. Para olhar pela causa dos necessitados, daqueles que moram em péssimas condições de moradias, Pai. Daqueles que estão perecendo pela fome, Senhor. Tende misericórdia, Pai. Tira toda a ganância do coração do povo brasileiro. Tira toda a corrupção, Pai. Toda a maldade, toda a perversidade, varre com esse espírito de destruição e de perversidade do nosso país, do nosso povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Levante a tua igreja como uma igreja forte, Pai, como uma igreja santa, Pai, como uma igreja que verdadeiramente, Senhor, vem influenciar pessoas, Pai, para o bem, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, tenha piedade, prospere, Senhor, todas as pessoas que estão com o nome nesse caderno, Pai. Tira das nossas vidas todo espírito de falência, todo espírito de derrota. E nos permita, Senhor, desfrutar do melhor dessa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos permita, Senhor, ter sempre testemunhos para contar, Pai. Testemunhos, Senhor. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia dessa irmã que precisa se aposentar, Pai. Tenha misericórdia desses que estão vivendo sem nenhuma fonte de renda. Tenha misericórdia, Pai. Nos faça encontrar favor em órgãos federais, Pai. E nos faça encontrar favor naqueles que realmente podem nos favorecer. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre, Pai querido. Deus querido, Tu és um Deus de amor, de bondade, de fidelidade e coloca sempre esse amor e essa compaixão no nosso coração, Pai. Que saibamos, Senhor, orar, sermos intercessoras, Pai. Abençoa todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração. Que verdadeiramente, Pai, eu sempre tenho te pedido, Senhor, para levantar intercessores para esse ministério, mas pessoas que verdadeiramente se compadecem dos outros, Pai. Um dos outros, porque se compadecer não é bajular pessoas, é verdadeiramente ter um coração que se compadece, é se colocar no lugar do outro, Pai querido. E o Senhor sabe quem são as pessoas que têm esse coração. Por isso eu te peço, Pai, levante cada vez mais intercessores para esse ministério, Pai. Quando eu te peço para trazer pessoas, cada pessoa que é colocado o nome aqui, Pai,
se torne um intercessor, Pai, desse ministério. Então, que o Senhor abençoe vidas em nome do Senhor Jesus. E torne essas pessoas com coração bom, com coração do Senhor. Todos os dias eu oro, Pai. As minhas orações o Senhor conhece, Pai. E eu sei, Pai querido, que o Senhor recompensa os bons, mas que o Senhor também recompensa toda a maldade do nosso coração. E é por isso que eu te peço, Pai, que tire todos os dias a maldade do nosso coração. E a maldade que está no coração de cada um dos nossos familiares. E a maldade que está no coração de todos aqueles que nós conhecemos. E que o Senhor não deixe pessoas perversas, pessoas más cruzarem o nosso caminho. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos santifica, nos enche do teu amor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que possamos orar e para que as nossas orações sejam cada vez mais ouvidas em nome do Senhor Jesus e para que pessoas possam testemunhar para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina e eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus, ame você. E aí embaixo eu estou deixando para você a indicação de 2 livros, que são 2 livros que o Senhor me permitiu escrever. Um deles é a Obediência à Lei da Separação, que fala sobre santificação, e o outro é o Masquil, que fala sobre poemas, que é um poemas, tá? Poemas para instruir, em nome do Senhor Jesus. E a Obediência à Lei da Separação é sobre santificação. Nós vamos conversando sobre santificação e eu vou te ensinando o que dificulta a sua santificação com Deus. E aí você vai aprendendo a colocar a sua vida em ordem com o Senhor. Porque nós temos que ter um relacionamento com o Senhor, mas um relacionamento de qualquer jeito não vale. Tem que ser um relacionamento onde você entende que você precisa ser santa, assim como o Senhor é santo. Porque o Senhor disse, seja santo, assim como eu sou santo. O Senhor não disse, seja perfeito, assim como eu sou perfeito. Mas a santidade o Senhor exige de nós. Mas aí você vai entender o que é que te prejudica. Quais são as pedras de tropeço que você encontra no seu caminho. Amém? Um beijo, fique com Deus, amo você. A minha amiga hoje, ela me chamou a atenção, que ela falou comigo assim, que eu estou tropeçando muito nas palavras. Aí eu falei com ela assim, minha amiga, tá tão difícil, eu tenho um problema de dicção, né, gente? Eu falo muito isso e tem dias que eu estou com a voz bem nasalada e eu estou tropeçando bastante. Então vocês me perdoam, minha irmã e meu irmão, se porventura, às vezes eu estou falando alguma coisa e está saindo um pouco meio atrapalhado, tá bom? Mas um beijo, fique com Deus, amo vocês, fiquem com Deus.